requer mais ofícios das empresas de ônibus Via Média, São Miguel, requerendo as suas frotas dia 24 e 25 de outubro, quando acontecem as provas do Enem, Exame Nacional de Ensino Médio. Autoria vereador Cosme Araújo. Em discussão, requerimento de número 110. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 111, senhor presidente. O vereador abaixo subscreve no uso das suas atribuições legais, após a condescendência do plenário, e através desta requerer ao senhor presidente desta casa que conceda 30 minutos ao major Paulo Danilo Araújo Figueiredo, comandante da CPM Ilhéus, para que este possa explanar sobre a área de atuação da referida companhia do nosso município na próxima sessão, dia 2, no mês de junho, terça-feira, no corrente ano. Em discussão, o requerimento de número 111, de autoria do vereador Luiz Carlos. Em discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 112. Senhor presidente, o vereador signatário no uso das suas atribuições, que lhe confere o regimento interno, solicita a Vossa Excelência que submeta a presente proposição ao plenário, se aprovar, marcar uma sessão especial para o dia 3 de junho do corrente ano, às 16 horas, para discutir uma situação central para o Em discussão, requerimento de número 112. Em discussão, ocorreu ontem. Requerimento 103/2015. O vereador signatário nos legados suas atribuições, garantido pelo inciso 10 do artigo 98 do regimento interno desta Igreja Casa de Leis, requerer à mesa, após o em plenário, que seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que mesmo determine o setor competente o cadastramento do município de Ilhéus, o Sicov, conforme ofício 58/2015, do Ministério de Esporte, anexando em resposta à solicitação do vereador que subscreve ao referido Ministério, objetivando recurso para a realização do Parque Luiz Eduardo Magalhães. Em discussão, o requerimento de número 113. Em discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 114. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador signatário dos legados atribuições, garantido pelo inciso 10 do artigo 98 do regimento interno dessa Igreja Casa de Leis, vem requerer à mesa, após a anuência plenária, que seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que o mesmo encaminhe a esta casa a cópia do contrato do município com a empresa que presta serviços de manutenção da iluminação pública. Em discussão, o requerimento de número 114. Em discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 115/2015, excelentíssimo presidente, o vereador signatário nos legados suas atribuições, garantido pelo inciso 10 do artigo 98 do regimento interno desta Igreja Casa de Leis, requerer à mesa, após a anuência do plenário, que seja enviada a correspondência em base, solicitando o mesmo encaminho a esta casa o relatório informando os locais em Ilhéus quem dispõe da rede de esgoto. Em discussão, o requerimento de número 115. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 116/2015, senhor presidente, o vereador signatário no uso das suas atribuições, que lhe confere o regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetido o presente requerimento para apreciação do plenário. Se aprovado, enviar um ofício ao senhor deputado Adalberto Galvão, solicitando uma agência de correio no bairro Nossa Senhora da Vitória. Em discussão, requerimento de número 114, autoria do vereador Alzimário Belmonte Vieira. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 117/2015, senhor presidente, o vereador signatário no uso das suas atribuições, que lhe confere o regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetido ao presente requerimento para apreciação do plenário. Se aprovado, solicita um tempo regimental de 40 minutos para os moradores do bairro Ilhéus 2 para a sessão do dia 3 de julho, corrente no ano, quarta-feira, às 16 horas. Não, foi 40 não. 40. Quem é isso aí? Bonita pede 40 minutos para os moradores do bairro Ilhéus 2. Já teve aqui já hoje. Ilhéus 2? Ilhéus 2 teve hoje aqui? Não. Naquele... Nossa Senhora da Vitória. Não, mas Ilhéus 2, mas não Ilhéus 2, quer dizer. Ali por quê? Requerimento de autoria do vereador Alzimário Belmonte. Informação. O requerimento trata de uma solicitação de 40 minutos para moradores do Ilhéus 2, aquelas mesmas que vieram. Voto agora. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 118/2015, o vereador signatário no uso das suas atribuições, lhe confere o regimento interno
desta Casa de Leis, requer a Vossa Excelência submetido ao presente requerimento para apreciação e votação em plenário, se aprovado, que se encaminha um ofício em caráter de urgência ao secretário da Casa Civil do Estado da Bahia, Bruno Dauster, para participação de audiência pública no plenário do Poder Legislativo, local dia 29 de junho, às 14 horas, para discussão anunciada, para discussão, explicação, satisfação, exposição e situação acerca da construção da nova ponte de Ilhéus Pontal. Está prejudicado. Aí, depois bota para votar. Requerimento 119 para 2015, senhor presidente, requer a mesa com a devida anuência do plenário para que seja solicitado à Secretaria de Serviços Urbanos, à empresa dos canais de água pluvial nas ruas São José, Altamento Santa Cruz, Rua São Jorge, Rua São Miguel e Rua São Paulo do bairro do Salobrinho. Requerimento de autoria do vereador James Costa, de número 119, em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 120. Senhor presidente, requer a mesa, devido à anuência do plenário, para que seja solicitada da Prefeitura Municipal de Ilhéus a relação de empregados gerado pelo programa CEFIP, FGTS, referente aos meses de 1, 2, 3, 4, 5 de 2015, todas as empresas com contrato de prestação de serviços com a Prefeitura Municipal de Ilhéus. Em discussão, requerimento de autoria do vereador James Costa, de número 120. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 121, barra 2015, senhor presidente, requer a mesa com a devida anuência no plenário para que seja solicitada à Secretaria de Desenvolvimento Social cópia de todos os processos licitatórios e dos contratos para as compras de alimentos e insumos adquiridos pela Secretaria para o uso nos CRAs, CREAs e no Centro, além de compra de cestas básicas, todos os documentos de retiradas deste produto junto aos fornecedores, comprovante dos recebimentos dos produtos assinados pelos responsáveis dos CRAs, CREAs e Centro Pop, além dos nomes e endereços de todas as pessoas beneficiadas com as cestas básicas, informações de saldo de produtos a serem retirados dos fornecedores. Em discussão, requerimento de autoria do vereador James Costa, de número 121. Em discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 122. Senhor presidente, requer a mesa devido à anuência do plenário que seja solicitada a Secretaria da Educação Municipal de Educação, na pessoa da senhora Marlúcia Rocha, que disponibilize ou contrate com urgência 2 merendeiras e 2 zeladores que seja nomeada uma pessoa para a Secretaria para prestarem serviço à Escola Municipal do Salobrinho. Em discussão, o requerimento de número 122, de autoria do vereador James Costa. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 123. Senhor presidente, requer a mesa com a devida anuência no plenário para que seja solicitada à Secretaria Municipal de Educação, na pessoa da senhora Marlúcia Rocha, que em caráter de urgência faça uma reforma e pintura do último imóvel alugado para funcionar como anexo da Escola Municipal do Salobrinho, localizada na rua São José. Em discussão, requerimento de número 123, de autoria do vereador James Costa. Em discussão e votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 124, barra 2015. Senhor presidente, requer a mesa com a devida anuência do plenário para que seja solicitada ao prefeito do município de Ilhéus, senhor Javes Souza Ribeiro, determine ao setor competente serviço de contenção de encosta no alto do coqueiro, com atenção da rua Monteiro Lobato, onde a cada dia fica mais difícil trafegar pela referida rua. Em discussão, requerimento de número 124, de autoria do vereador James Costa. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 125, para 2015, excelentíssimo senhor presidente, o vereador signatário nos delegados das suas atribuições, garantido pelo anexo 10 do artigo 98 do regimento interno dessa agrega Casa de Leis, vem requerer a mesa após a anuência do soberano plenário Gilberto Fialho, composto pelos nobres pares desta casa, foi enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor governador do estado da Bahia, senhor Rio Costa, para que este estabelecimento ao setor competente para que sejam tomadas providências para a pavimentação da BR-251 no trecho Ilhéus-Berarema. Em discussão, requerimento de autoria do vereador Ivo Evangelista. Em discussão e votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 126, 2015. Senhor presidente, vem requerer a mesa com a devida anuência do plenário. Seja solicitado ao prefeito do município de Ilhéus, senhor Javes Souza Ribeiro, que determine ao setor competente serviço de melhoria na quadra de vôlei e futevôlei da Sapetinga, com colocação de areia e iluminação adequada para a prática de esporte no período noturno.
Em discussão, requerimento de número 126. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 127/2015. O presidente requer a mesa com a devida anuência do plenário para que seja solicitada à Secretaria Municipal de Saúde que providencie com urgência a ambulância para atender a comunidade do Salobrinho. Em discussão, requerimento de número 127, de autoria do vereador James Costa. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 128/2015, requer a mesa com anuência no plenário, sendo este documento enviado ao setor responsável que seja realizado em caráter de urgência a liberação do retorno e passagem dos veículos automotores no horário de 7 às 9 horas e das 17 às 19 horas no trevo localizado no cruzamento da rua Amélia Nunes e da ponte Avenida Monte Júnior, com a supervisão de um policial agente de trânsito. Em discussão, requerimento de número 128. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento